eu sou o Bruno Silva SB, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Este aqui é mais um vídeo da nossa série Automatismo e Atividade Mental, Emocional e Comportamental versus Pensamento Poderoso, Inteligência Emocional e Comportamentos Conscientes. Pensamento coletivo. Bom, primeiramente, o ser humano, num estado de piloto automático, ele vive no que eu chamo de pensamento animalesco. Eu já cheguei a conversar com você aqui sobre isso. E eu expliquei para você que o desenvolvimento humano é você desenvolver em você características humanas. O humano, ele se diferencia dos outros animais pela arte, por ter então a cultura, por ter a inteligência, a autoconsciência, ser consciente das coisas. Quando você não desenvolve a filosofia, a psicologia, o autoconhecimento, a espiritualidade, você vive baseado em instintos. E esses instintos, eles são instintos de sobrevivência pessoal e sobrevivência coletiva. E aí você passa a ter uma vida animalesca, que é aquela vida de cavalo que eu sempre digo para você. A vida animalesca de cavalo, ela se resume do seguinte, vamos pegar a vida de um cavalo e você vai entender. O cavalo, ele trabalha puxando carroça, né, o cavalo domesticado, o cavalo que é escravo do ser humano, né, do trabalho. Ele trabalha puxando carroça, ele bebe água, ele come, ele dorme, né? E nas horas vagas, ele corre atrás de égua, né? Corre atrás de uma égua. Então, ele primeiro ele prioriza a sobrevivência pessoal, ali, a sobrevivência das necessidades, depois ele vai para a sobrevivência coletiva, daí ele vai atrás de uma égua, né? O ser humano, ao viver uma vida animalesca em instintos, ele vai fazer o quê? Ele vai comer, tomar água, dormir também, que é muito importante, que são as necessidades pessoais. Ele também, na vida adulta, ao viver em sociedade, ele precisa trabalhar para pagar as contas, então é o trabalho dele. E nas horas vagas, o homem, então, corre atrás de uma mulher. Se você botar lado a lado, tu vê que não tem diferença nenhuma entre a vida de um cavalo e a vida de um humano, tá? Tanto é que se você for olhar boa parte da música atual, né? Ela é escrita por animais, cantada por animais para um público animalesco. E aí você vê que a sociedade ela é bem assim, bem animalesca mesmo, bem primitiva, né? Que fala só sobre isso, certo? Esse é o primeiro tipo de pensamento, o pensamento animalesco, tá? E a gente já tinha falado sobre isso. Então você ir para a filosofia, a psicologia, o autoconhecimento, o pensamento, né? E também a espiritualidade, e com isso a arte, a cultura, isso vai te tornar humano. Então o nome de tudo isso aqui que nós estamos estudando é desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. O autodesenvolvimento de você, para você ter além da vida de um cavalo, além da vida de uma pessoa. Só que você não consegue pular de uma coisa para outra. Tem estágios. E a isso a gente chama de estados de consciência. Quem fala muito sobre isso aqui, por exemplo, é o Marcos Trombetta. Aqui no Brasil também fala sobre isso, tá? Então nós temos ali o primeiro nível de consciência, é o nível animalesco. Então a pessoa vive só ali na parte animal dos instintos animais. Bom, aí a pessoa vive então para saciar aqueles instintos animalescos, o instinto pessoal de sobrevivência pessoal e o instinto da sobrevivência da espécie, que é a libido, que é a parte sexual, né? E aí pensa nisso o tempo todo, o tempo inteiro. Bom,
Depois que ele passa desse primeiro nível, aí o segundo nível, tá? 90% da população tá aqui nesses dois primeiros. É o nível da consciência do pensamento coletivo, tá? E nós vamos chamar assim, então, pensamento coletivo, tá? Também é chamado de efeito manada, pensamento de gado, pensamento de cardume. Eu também chamo assim, pensamento de cardume, tá? Que é um estado de consciência de coletividade. Você praticamente não tem personalidade própria. Tudo tu pega pronto. Até mesmo as pessoas hoje em dia, você pode ver que nem um filme a pessoa não consegue entender. Não consegue entender nem o final do filme. Ela precisa ver um vídeo onde está dizendo o que significa um filme e dizendo o que significa o final do filme. Tamanho é a incapacidade da pessoa ter um pensamento próprio, com uma ideia própria do que significa cada coisa. É impressionante. E aí, a pessoa não consegue, né? Ter esse pensamento próprio, essa ideia própria para ver o que é que significa um filme, o final de um filme. Então ela recorre a isso. Também isso é preguiça mental? Também, tá? Mas em especial é porque as pessoas no passado, elas perceberam que se elas vivessem em bando, vivessem em tribos, seria muito mais fácil de sobreviver. Então as pessoas, elas não querem ser diferentes, elas não querem... O que é o diferente, o que é mais individual, é sempre o líder. É o líder de um bando, o líder de uma tribo. Agora, vários líderes não, né? É um líder e vários seguidores, mais outro líder e vários outros seguidores. Aí tem o líder dos líderes e assim por diante, né? Vai meio que uma pirâmide, as pessoas vão se organizando assim. Então a massa sempre foi e sempre vai ser de seguidores. Mas para você ter poder, tu tem que sair disso. Aí você se torna depois uma pessoa de consciência individualista, tá? E depois você atinge uma maestria da tua mente, e aí você passa a criar a tua realidade e você vive por conta própria, tem um ego forte, uma personalidade forte e própria, pensando e tomando decisões por conta própria. Bom, qual é a nossa questão aqui? A questão aqui é que tanto o pensamento animalesco, estado de consciência animalesco, quanto o pensamento coletivo, estado de consciência coletiva, tá? Tudo isso é atividade mental. Isso é o piloto automático da vida e dentro dele tá aqui classificado como uma atividade mental negativa, porque dentro dele tu não tem poder nenhum. Tu vai criar o que todo mundo cria. As pessoas que vivem aqui, elas são o que são porque todo mundo é, ela tem o que tem porque todo mundo tem aquilo dali e faz o que faz porque todo mundo faz aquilo dali. São pessoas que seguem o tempo todo tendências e modas e coisas para participar de um cardume que pensa tudo igual sem questionar o líder dela, que pode ser hoje um influenciador digital, um youtuber, até mesmo um político de estimação, que a pessoa pega aquela pessoa ali e acredita em tudo que a pessoa fala, começa a falar as mesmas gírias, começa a falar do mesmo jeito, a mesma coisa, a pessoa entra naquele coletivo ali, tá? Então, entrar em um coletivo, participar de uma coisa, tá? Não dá poder para você. Essa atividade mental, ela é perigosa, por quê? Porque a maioria das pessoas tem uma vida medíocre, uma vida da média, não tem grandes resultados, então tudo aquilo que você imita, tu vai ter igual na tua vida. Se você imitar um monte de pessoas medíocres, a tua vida vai ser assim também. Então não é uma coisa muito inteligente de se fazer. Então o que é o pensamento de verdade? O pensamento de verdade, muitas vezes é você ir contra essa multidão e ter um pensamento próprio. E para ficar fácil de entender, eu vou falar um exemplo aqui bem interessante para você, tá? Vamos fazer o seguinte, no exemplo tem um homem. Esse homem é um jovem, e aí ele foi, assim, a tia dele tem uma fazenda. Vamos botar uma fazenda, um sítio, alguma coisa assim. E daí tem a casa dela, e perto da casa dela tem uma cabana, tá? Aí a tia foi viajar
com o tio, né? Os dois moram ali, os sobrinhos, aquela coisa toda, todo mundo saiu e ficou esse rapaz para cuidar da casa num final de semana inteiro. Bom, numa determinada noite que ele tá lá, dos dias que ele ficou lá, além do final de semana, ele ficou mais uns dias. E um dia que ele ficou lá, ele foi até a cabana de noite, de madrugada, e lá ele viu um fantasma de uma mulher nessa cabana. Bom, ele saiu correndo lá de dentro, né? Imagina. O que você faria? Tu ficaria lá ou tu sairia correndo, né? Ele saiu correndo, voltou para casa, dormiu lá. No dia seguinte já pediu assim para algum amigo fosse ali junto, né, com ele, ficar ali para poder completar os dias. Aí ele ligou para a tia dele e falou. E a tia dele disse o seguinte: nós já vimos essa mulher aí também, né? Muito bem. O que acontece? Antes desse episódio, esse rapaz não acreditava nada de fantasma, de espírito, não acreditava em nada disso, né? Assim como a massa das pessoas, né? Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim: ninguém que morreu voltou para contar a história do que acontece, né? Eu dou muita risada quando a pessoa fala isso, porque como é que pode as pessoas, depois de um homem como Chico Xavier ter vivido aqui no Brasil, as pessoas falar uma bobagem dessa, nunca estudaram a história desse homem, que foi um homem que escreveu mais de 500 livros, tá? Todos eles de espíritos, uma pessoa completamente sem estudo, sem capacidade de ter tirado aquilo da cabeça dele, tá? Quase que esses livros foram escritos, tipo assim, um por cada espírito diferente, pra você ter uma ideia. Tamanho é a loucura, tamanho é a coisa de quebra de paradigma. E o Chico Xavier nasceu e viveu aqui no Brasil quase 100 anos, tá? E as pessoas estão nem aí para aquilo ali e falam bobagem dessa. Bom, mas na coletividade, tudo isso é bobagem. Ou, não, isso é coisa de religião, aí cada um acredita no que quiser. Eu não acredito nessas coisas. Então, o que é que acontece? Vamos dizer o seguinte, ó. Esse rapaz, ele teve uma experiência própria na pele dele, que faz com que ele tenha uma opinião contrária à coletividade. Muito bem. Quando ele começar a contar essa história que ele viveu aí para outras pessoas, as pessoas provavelmente vão dar risada e vão falar que é bobagem, vão ficar contra a história. Ok, se ele viveu uma vida animalesca, tá? E no pensamento coletivo de atividade mental, vai chegar um momento que ele vai cair naquilo dali e ele vai deixar de lado a história dele. Tanto é que você pode observar que tem muita gente mesmo, que tem experiências dessa e que não contam para ninguém. E não contam para ninguém exatamente porque ela sabe se contar isso daí para alguém, as pessoas vão ver elas como loucas. Então tem gente que tem experiências maravilhosas, às vezes com a pessoa vê um extraterrestre, vê uma nave, alguma coisa assim, sabe? A pessoa vê um ET, alguma coisa, e não conta pra ninguém. É bem engraçado como eu tenho mente aberta. Muita gente já me contou muita coisa que nunca contou pra ninguém, assim, que já viu. Eu mesmo já vi várias vezes naves, tá? Eu tenho o costume de trocar a noite pelo dia, ficar acordado de madrugada e ficar olhando pro céu. Eu gosto de mexer no celular, sentado na cadeira, tipo assim, botando o celular pra cima. Faz com que a minha cabeça fique olhando pra cima pra ter uma boa postura, né? Porque senão a gente fica no celular olhando pra baixo. Então eu boto o celular pra cima, de modo que a minha cabeça tá sempre olhando pro céu, assim, né? E eu já vi muita coisa interessante no céu, tá? De naves, eu já vi, tá? O que é exatamente aquilo eu não sei, mas não parece que é alguma coisa humana que tem lá dentro, tá? Eu vou dizer isso pra você. Então o que acontece? Se você cair na mente coletiva, tu vai deixar o coletivo que não acredita nisso determinar que isso não existe para você. Então tu deixa a tua experiência de lado em prol da narrativa do coletivo. Mesma coisa a questão da projeção astral. Projeção astral, vamos dizer que tu já saiu do teu corpo alguma vez. Tá? Vamos dizer que tu já saiu do teu corpo.
Ah, mas eu não acredito que eu saí do corpo, eu não vou contar isso para ninguém porque ninguém acredita nisso. Né? Então, novamente, deixando o coletivo, o animalesco falar mais alto que o individual. Então você já entendeu, né? Atividade mental é o pensamento coletivo e o pensamento verdadeiro, né, que vai neutralizar isso aí, é você pensar por conta própria, baseado na tua experiência. Então, se você ter a tua opinião e manter firme na tua opinião e falar para as pessoas do teu episódio, é porque você decidiu ser individualista. Tá? E aí você está pensando de verdade. Então agora você pensa assim, quanta coisa na tua vida tu não tá exatamente cometendo esse erro aí de ser um cara que cai numa multidão, numa narrativa coletiva de multidão, em vez de estar trabalhando a tua individualidade, né? A tua opinião própria. Tá bom? Essa daí é uma das atividades mentais que mais bloqueiam as pessoas. Não subestime, não menospreze essa aula. Presta atenção aonde que você está cometendo isso. Muitas vezes você fala assim, mas eu não sou assim, eu penso por conta própria. E aí muitas vezes quem tu tá caindo no coletivo é pensando igual a tua namorada, pensando no coletivo igual ao dos teus pais, ou dos teus parentes, ou da tua família. Não precisa ser o coletivo do país, pode ser o coletivo da tua cidade, pode ser o coletivo do. E outra coisa, tá? É bem sutil. É bem sutil. Sutil é uma coisa que a gente não percebe muito, sabe? É bem interessante. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que você costuma dizer que para você ser um artista de sucesso, alguém tem que encontrar você. Você tem que ser descoberto. Alguém tem que descobrir meu talento e investir em mim. Vamos dizer assim. Isso daí é um pensamento coletivo de músicos que não sabem nada de empreendedorismo e não perceberam que no século XXI eles têm que fazer por eles. Então tá aí uma amostra de um pensamento coletivo, a coletividade de músicos que tem uma cabeça que não enxerga o empreendedorismo, tu acaba tendo essa cabeça aí. Então, para você ver como é sutil, às vezes tu diz assim, não, eu tenho personalidade forte, eu não tenho nada a ver com isso daí, eu não sigo modas, tá? Mas quando tu vai ver, na verdade você segue sim, você tá se iludindo, você não tá percebendo, na verdade, que o que tu tá seguindo são coisas que tu acha que são verdades, ou seja, são crenças coletivas, de uma coletividade que está travando você, e isso pode acontecer em todas as áreas da vida. E a solução para tudo é a individualidade. Testar as coisas na pele, tá? Não importa quem falou para você. Ai, porque o cara tem um PhD e ele disse que aquilo ali é uma bobagem, então eu não vou fazer. Cara, não interessa, porque eu já falei para você que todo cientista é um empregado, tá? Ele estuda o que é pago para estudar, ele ensina para você o que ele é pago para ensinar. Então ele não ensina para você o que realmente ele estudou e o que realmente ele quer. Tem que ser dentro da caixinha dele. Tá? Então assim, não se limite a isso. Tem a tua própria experiência. Tu vai ali, tu vai ler o livro e tu só pode dizer que um livro é ruim ou é bom baseado na tua experiência. Mas lembre-se sempre, o questionamento é tu pegar o que está dentro de ti e questionar o que está fora. O autoquestionamento é pegar o que está fora e questionar o que está dentro. É isso que eu quero ensinar para você. Então, às vezes tu acha que uma coisa é ruim, mas porque tu ficou contra o que estava escrito. E não, tem que gerar reflexão. Tem que fazer você entrar para dentro, tá? Então fica essa dica aí para você.